Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que está tendo. Sal integral não refinado destoxifica o organismo de bromo, tóxico com inúmeras consequências indesejáveis. O bromo é praticamente um veneno, é um halogênio que é venenoso, que infelizmente hoje no fermento brasileiro usa-se o bromo. E o bromo, que você come pão, por exemplo, você comer pão, massa fermentada, é feita com bromo. Então, se você ingere pão todos os dias, você tem uma certa intoxicação por bromo. E um jeito de você se livrar do bromo é fazer uso do sal integral. Mais uma razão para você fazer uso de sal integral. Então, esse high fructose corn syrup, esse xarope de milho rico em frutose, como ele é muito barato, o que o fabricante faz? Que é o que você estava falando dos pães. Eles pegaram 32 pães salgados nos Estados Unidos. Foram ao supermercado e compraram 32 pães. E foram analisar, e desses 32, 31, Leda, tinha xarope de milho. Ou seja, era um pão doce, mas depois colocava um sal, enganava o seu paladar, você pensava que era pão, você está pensando que está comendo um pão salgado e está comendo um pão doce. Você vai e come uma salada num restaurante, mas tem um molho. Tem. O molho tem. É o melhor da salada. Então, por isso, então, o molho tem. Então é muito difícil sair fora. Eu vi um post seu dizendo que não tem pão na minha casa, é verdade? Não tem pão na minha casa, é verdade? Eu não como, a Eliana não come, até as visitas comem quando vão lá. Se você for lá, vai ter bom se você quiser. Mas nós no dia a dia não comemos. E substituíram por alguma coisa? Eu substituo por ovo cozido e maçã cozida. Então, a defesa intestinal ela é causada pela mucosa intestinal per se. Quando nós estudamos glúten, eu vou dar uma aula de 2, 3 horas para vocês sobre isso. A microbiota intestinal, que contribui para essa rigidez, e o sistema imune-entérico per se, que as placas de Peyer. Tá? Então, olha só, eu ingeri isso aqui, ó, só que esses vermelhinhos aí, ó, esse aqui passou, esse aqui passou. Esse aqui passou. Olha lá, passou, ó. Porque a minha mucosa está rígida, ó. Opa, aquilo ali não entra, não. Ó, quer ver, lá? Ele tentou entrar, ó. Opa, não, você não. Você não entra, não. A mucosa fala, você não deixa entrar, não. Opa, não, você também não. Olha lá. Aí o que acontece? Quando eu tenho hiperpermeabilidade intestinal, o que acontece? Eu ingeri, ó, passou. Agora, olha lá, opa, os anticorpos agora vêm, vem um macrófago, olha lá, pronto, sem sinal, sem sintoma, morreu, acabou, a guerra acabou aqui, ó, complexo antígeno-anticorpo destruído e removido, acabou. Veio o anticorpo, que essas coisinhas que vocês estão vendo aqui, que parece um Y, veio o macrófago, comeu, acabou. É uma coisa que não me serve, mas como eu comi pouco, eu tenho o suficiente para não deixar. Agora você imagina, eu vou para a padaria e me empaturro de pão. Vou comer 3 pães. Aí olha o que acontece. Ó, e agora a minha microbiota está toda estourada. Olha lá, a minha permeabilidade. Olha lá. Opa! Acabaram os macrófagos. Que é esse aí, ó. Ele agora vai provocar inflamação. É esse sacana aí. Porque ele não foi anulado, ele agora vai embora. Ele agora vai entrar e vai provocar o estrago. Então, às vezes, a quantidade que você come faz diferença. O que Jesus Cristo comia. Entre o pão que Jesus Cristo comia e o que você come, houve um aumento de 400% na concentração de glúten. E não existe organismo que aguente isso. Eu digo, ó, se você realmente quer ser uma pessoa 100% saudável, você vai me desculpar, você vai ter que desistir do pão. Eu sei que é difícil. Eu sei que você está viciado no pão. Tá? Você está viciado, você não sabe, mas você está viciado. Esse pão tem alta concentração de glúten. O corpo não tem mais condições de lidar com esse glúten, porque aumentou 400% pela manipulação genética do trigo que eles fizeram. Então, isso provoca uma lesão no intestino, de uma proteína chamada zonulina, não interessa aqui agora. E aí o seu intestino fica hiperpermeável. Ele começa a deixar passar proteínas que não deveria, porque você come uma proteína, ela é destruída no aparelho digestório e ela é absorvida na forma de aminoácidos. Quando você come glúten e há uma hiperpermeabilidade intestinal, para quem trabalha com a língua inglesa aí, é o Leaky Gut Syndrome, quando há uma hiperpermeabilidade intestinal,
essa proteína agora entra no sangue sem ser digerida. Quando ela entra no sangue sem ser digerida, o nosso sistema imune detecta ela como um corpo estranho e cria um anticorpo contra ela. Cria um anticorpo contra essa proteína que acabou de entrar no sangue, que não deveria. Por azar seu, essa cadeia de aminoácidos que a proteína forneceu ali, por azar seu, lá na tireoide, você tem uma proteína, que é a tiroglobulina, ou a tiroxiperoxidase, a TPO, que por azar seu tem a mesma cadeia de aminoácidos. Olha que interessante. Agora que você criou um anticorpo contra essa proteína, esse anticorpo agora vai e destrói sua tireoide, porque ele vai atacar aquela proteína que está lá na parede da tireoide, que tem a mesma sequência de aminoácidos. E aí cria uma coisa chamada tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune causada por Leaky Gut Syndrome. Ou seja, a maioria das doenças autoimunes começa no intestino. O chinês diz que a saúde e a doença começa e termina no intestino. Ele está 99% das vezes certo. Porque quando você tem um intestino saudável, você tem uma proteção muito grande. Você tem uma proteção se você come uma coisa ruim, um germe é morto lá, não deixa subir, não deixa entrar, não deixa fazer o Leaky Gut Syndrome, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Então, uma pessoa com um intestino saudável faz uma diferença enorme. É muito difícil você encontrar uma pessoa hoje com um intestino saudável. Vou te explicar o que é intestino saudável. Você fala assim, eu vou ao banheiro 2 vezes por dia. Isso quer dizer nada. Você pode ir ao banheiro 3 vezes por dia e seu intestino está comprometido. Quando você tem um cachorro, um cão, você dá para ele a ração certa. Quando ele faz cocô, quando ele evacua, o ânus dele é limpinho. Quando o leão termina de evacuar, o ânus dele é limpinho. Ele não precisa passar papel higiênico. Quando você está com o seu intestino 100% íntegro, a sua microbiota intestinal está perfeita, você passa o papel higiênico, depois que você evacuou, não sai nada. Essa é a prova que o seu intestino está bom. Quando você passa o papel higiênico, ele não sai absolutamente nada, como do cão, como do leão, como de qualquer animal saudável. Então, isso é muito importante você entender. Aí, se você está passando e está saindo, você está precisando usar papel higiênico, significa que a sua microbiota intestinal não está 100%. E você, então, tem que fazer um tratamento de reparação intestinal, onde você tem que repor, você tem que reinocular, você tem que reparar, você tem que reequilibrar, você tem que reavaliar, entendeu? Então, uma série de processos tem que ser feito para você curar o seu intestino. E, geralmente, quando o paciente tem doença autoimune e você começa a tratar o intestino dele, a doença autoimune também melhora, porque aí para de ter o mimetismo molecular. O que é o mimetismo molecular? É o anticorpo criado contra uma proteína estranha no corpo que tem um mimetismo, que parece com aquela que está na tireoide. Então, ele ataca essa aqui e ataca aquela lá. Por isso que chama mimetismo molecular. Eu queria que você desse uma nota de 1 a 10. 1 a 10. Eu vou assumir que você deu uma nota. 1 a 10, não interessa. Dê uma nota qualquer aí, de 1 a 10. Dado? Também. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Lair, mande um WhatsApp com a palavra Eu Quero para o número DDD 35 988 26 1891. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.